Doutor Dilema. Hoje vou contar a história de um paciente novo, o Hernandes. Na realidade, seu nome não é Hernandes, mas por motivos de segurança vai ficar Hernandes mesmo. Hernandes é do submundo do crime. Não sei exatamente o que ele faz, embora possa dizer que são coisas acima da contravenção. Em hipótese alguma, eu iria atender um contraventor, muito menos um bandido do México radicado no Brasil. Acontece que a Solange, uma paciente minha há mais de 2 anos, é namorada dele. Vim a saber do namoro muito tempo depois que ela começou seu tratamento comigo. Agora é tarde. O homem está prestes a chegar e eu estou tremendo de medo. O interfone toca. É a Dona Maria avisando que o tal do Hernandes chegou. Mando ele subir. A porta bate, me levanto, vou até a porta, abro e vejo um homem, bem vestido, com ar educado, de blazer azul, camiseta branca, calça jeans e botas com bicos pontudos. Ele me cumprimenta educadamente, estendendo sua mão. Eu aperto a mão dele e peço que entre. Hernandes senta na poltrona na minha frente, olha para os lados, vê os lenços de papel, torce o nariz parecendo estranhar algo, abre o blazer e saca 2 pistolas prateadas, colocando ambas no chão, bem aos seus pés. Daí, sem pressa alguma, ele me diz que agora podemos falar sobre a Solange. Eu tinha certeza que ele vinha ao meu consultório para levantar este tema. E mesmo eu ter me preparado por horas e horas o que dizer nesta maldita sessão, na hora tremi, igual vara verde, da cabeça aos pés. Não podia deixar ele ver minha paúra nem minha hesitação. Eu precisava ser o Dr. Dilema natural, o de sempre. Era a primeira vez que eu me enfiara nesse tipo de situação. Respirei fundo, devagar, expirei o ar mais devagar ainda, olhei nos olhos do meu paciente e disse na maior cara de pau: "Claro, Sr. Hernandes, podemos falar sobre a senhorita Solange." O mexicano logo me repreendeu, dizendo que era a senhora. Percebi que para ele a Solange era um tipo de esposa. Concordei na hora, sem questionar nada. Então, avisei ao homem das pistolas que eu não poderia comentar nada do que ela dizia dentro das 4 paredes da minha sala. Ética profissional, salientei. Disse que eu fizera um juramento profissional. Sabe o que ele disse no seu portunhol? "Oh, doutor, vamos deixar essa baboseira de juramento e ética de lado. Também estamos entre 4 paredes e ninguém vai saber o que for dito aqui." Eu disse que teria de contar nossa conversa para ela, porque não podia esconder nada dos meus pacientes. E, seguramente, ela ficaria furiosa, além de me processar junto ao Conselho de Medicina. O pistoleiro olhou ao redor como se estivesse procurando alguma palavra pelas paredes. Também respirou fundo, um pouco mais rápido do que eu havia feito, expirou mais rápido ainda e deu um leve cutucão na pistola maior, com seu pé direito. Disse que me entendia e estava no meu consultório justamente porque amava demais aquela moça e não gostaria de ferir seus sentimentos. Ele disse que Solange, nas últimas semanas, andava distante dele, cada dia mais. De início, ele pensou que fosse alguma coisa que ele havia falado para ela, ou algo relacionado à síndrome de tensão pré-menstrual. Porém, a moça continuava estranha, mesmo depois dos dois terem conversado sobre o assunto. Segundo Hernandes, cada vez que ele tocava no tema, ela desviava o assunto. Naquela hora senti um alívio. Vi um homem sensível na minha frente. Atrás daquela fortaleza toda, daquele mito, daquele bandido mexicano dos mais procurados pelo FBI, existia um homem apaixonado. Um homem que faria qualquer coisa para não perder sua amada, inclusive vir até o meu consultório para que eu ajudasse a desvendar o que se passava na cabeça da moça. Ele deu outro cutucão com seu pé na pistola e com uma voz firme e forte falou que era louco por aquela mulher,
que viera até o meu consultório justamente para eu ajudá-lo e que não pretendia sair da minha sala sem ter conseguido a tal ajuda. Com seu olhar esbugalhado, olhou para mim e disse firme: "Entendistes?" Afirmei sem abrir a minha boca. Ele continuou: "Então desembucha, doutor. Que está havendo com minha rainha?" Um turbilhão de pensamentos passou pela minha cabeça. Primeiro, pensei em mandar meu diploma e conselho de medicina à merda e contar tudo o que a Solange falava nas terapias. Depois veio o Dr. Dilema Valente. Valente louco. Pensei em desafiar o mexicano. Diria o seguinte: se o senhor quiser usar a pistola em mim, sem problema. Não posso dizer nada do que ela me conta aqui. Como assim nenhum problema? Voltei a pensar. Aquele homem era um dos mais cruéis assassinos do México. Iria me matar sem pestanejar um segundo. Decidi ir pelo caminho do meio. Contaria um pouco das minhas conversas com a Solange e deixaria os próximos passos para o destino. Minhas palavras começaram a sair robotizadas, maquinais. Eu pensava 2 vezes antes de falar, mesmo construído a frase antecipadamente. Enfim, falei que a Solange tivera uma infância difícil. Fora abandonada com 21 dias e, por sorte, havia sido adotada por um casal de mais idade, que tinha tido um filho morto de meningite aos 6 anos. Depois da morte da criança, o casal não quis mais ter filhos. Só aos 60 anos que o pai da Solange veio com uma surpresa para casa. Um bebê de 21 dias. Era a Solange. Sua mãe abriu os braços com lágrimas partidas em seus olhos. Foi amor à primeira vista. Solange foi criada na chácara, uma vida humilde, mas repleta de afeto. Seu pai, sapateiro, começou a ganhar um pouco mais de dinheiro quando suas botas artesanais ganharam fama. Era rico daqui, rico dali, encomendando as botas feitas à mão pelo pai da Solange. Olhei para o mexicano e ele balançava sua cabeça para cima e para baixo, embalado pela história. Parecia estar gostando do que ouvia. Continuei a falar que, com a riqueza do dinheiro das botas, o pai da Solange pôde pagar estudos na Inglaterra para sua filha. A moça se formou em língua inglesa pela Universidade de Oxford e só voltou a Piracicaba para o enterro da mãe. 2 meses depois, seu pai também faleceu. De novo, sozinha na vida, Solange mergulhou no trabalho e, segundo ela, foi nessa época que conheceu o pistoleiro, o senhor. Até aquele momento, a conversa ia indo muito bem. Entretanto, o coração derretido do pistoleiro voltou a congelar. Deu outro cutucão na pistola da direita com sua bota e falou: "Doutor Dilema, vamos pular toda essa parte. É linda a história, sin embargo, quero saber de sua amante." Pensei em mentir para o homem, mas com as 2 pistolas prateadas no chão, em minha direção, e a fama de mal que o desgraçado tinha, fui obrigado a contar parte do que sabia. Disse que ela, às vezes, comentava de um rapaz da academia de ginástica, um tal de Pedro, também aluno, 2 anos mais moço, e era casado. Assim que falei isso, o pistoleiro abriu suas narinas como nos desenhos animados. Só faltou sair fumaça por elas. Deu um grito em mexicano: "Hijo da puta, vou a matar o bastardo." Gelei. Não tinha dúvida alguma de que ele faria isso. Bastava eu continuar com a história que ele saberia quem era o indivíduo e o que ele e sua namorada estavam fazendo. Resolvi apelar: "Senhor Hernandes, não seja radical. Afinal, nem eu, nem o senhor sabemos se existe alguma maldade na relação dos dois. Veja que bela história de vida que a Solange teve. A sua não deve ter sido diferente, não é? Quer me contar um pouco da sua infância? Pode contar à vontade. Ficará tudo entre essas 4 paredes." No momento que falei aquilo, seu semblante de guerreiro se transformou num semblante de um homem ordinário, daquele mais simples e cotidiano possível. Ele pensou um pouco antes de falar, achei que iria desistir, mas não. Seu amor pela moça fez com que viesse até meu consultório e ele não estava a fim de voltar para casa sem as informações desejadas. O homem engoliu seco, dobrou seu gogó e recordou da cena onde sua mãe fora baleada na cabeça
ao tentar salvar sua irmã mais velha do estupro por um bando de vagabundos. A história foi tão curta quanto o amolecimento do seu coração. Em milésimos de segundos, o homem mundano voltou a ser o pistoleiro mexicano, enfurecido pela suposta traição da sua amada. Antes dele cutucar novamente a pistola com seu pé, tentei outra saída. Senti que existia no ar, em volta do mexicano, pairando uma dúvida. Não havia certeza na cabeça daquele homem de que a Solange estava realmente saindo com o rapaz da academia. Ela poderia apenas estar entediada com a vida, ou a relação dos dois talvez estivesse no momento de transição. O canto do canário no quintal do vizinho, a fotografia do quadro de Cavalcante e o cheiro do café da Dona Maria trouxeram o intervalo de tempo necessário para que eu investisse na alternativa. Deixei de lado as histórias da infância dos dois amantes e trouxe em cena a dúvida. Pela primeira vez, olhei firme nos olhos do pistoleiro e pedi que procurasse algum objeto na sala que representasse fisicamente a dúvida. De início, o homem não entendeu nada. Porém, aos poucos, o mexicano percebeu que meu conhecimento em objetos intermediários poderia ajudá-lo. Hernandes olhou para a fotografia do quadro, ouviu um pouco mais os pios em forma de música do pássaro, girou seu pescoço de um lado ao outro e apontou para a caixa de papel Kleenex, que estava do meu lado direito, deitada no chão. Peguei a caixa de lenço de papel, me levantei e levei até o homem de botas pontudas. Pedi que segurasse com as duas mãos e voltei para minha poltrona. De lá, pedi que ele retirasse quantos lenços fossem necessários até a caixinha de papel de lenços estar similar à dúvida que ele carregava no seu coração. Assim fez o homem das pistolas. Com lentidão e leveza, o mexicano foi tirando um lenço de papel atrás do outro, até parar. Olhou para a caixa, depois para mim e disse: "Doutor, assim é mi coração. Tão pronto como mi dúvida persiste. Ella sempre foi fiel a mim. Não pode ser diferente agora." Esperei por um bom tempo até suas palavras ficarem convincentes a ele e a mim. Me levantei de novo e fui até seu encontro. Olhei firme nos seus olhos, por ora com gotas d'água esfumaçando as brasas neles contida, e peguei a caixa de lenços Kleenex. Voltei para minha poltrona de costas, lento, para não cair, e me sentei. Finalmente, disse que nossa sessão acabara e outro paciente me aguardava embaixo. O mexicano afirmou sem pestanejar. Dobrou suas espaldas, pegou primeiro a pistola prateada, enfiou ela dentro da sua calça, deixando apenas a coronha da arma para fora, e fez o mesmo com a outra arma. Levantou-se, veio ao meu encontro e estendeu sua mão, conforme havia feito na entrada do meu consultório, amável e educado. Eu o acompanhei até a porta e lhe disse que se quisesse outra sessão, seria um prazer atendê-lo. Outro aperto de mãos. Ouvi o tac-tac das suas botas batendo nos degraus da escada e nada mais. Ufa! Até que enfim acabou. Saí da minha sala, fui até o meu banheiro, tentei fazer xixi. Nada. Fiquei mais de 1 minuto de pé e nenhuma gota sequer saiu. Aquela situação havia desregulado minha bexiga. Insisti, precisava urinar. Sentei-me na privada, respirei fundo algumas vezes, como havia aprendido nas aulas de yoga, e, finalmente, 3 a 4 gotas de urina saíram. Levantei, fechei a calça, lavei minhas mãos e concluí. Não estava preparado para aquele tipo de situação.